O lobisomem é uma criatura que já está intrincada na cultura pop há muito tempo, seja através de lendas urbanas, seja através de obras audiovisuais que exploram o mito dessa criatura, mas há um bom tempo que eu não vejo um filme que aborda tão bem e de maneira tão sombria essa mitologia dessa criatura. Fala aí, meu, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui daquele canal sobre cinema. Eu sou o Felipe e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um dos melhores filmes de lobisomens lançados nesses últimos anos, e eu estou falando de The Cursed, ou Eight for Silver, que é o título original. Escrito e dirigido por Sean Ellis, The Cursed, ou Eight for Silver é um filme independente lançado em 2021 que reconta e retrabalha de uma maneira muito interessante, bastante sombria e gótica a figura do lobisomem. O filme se passa em 1882 e conta a história de uma vila inglesa vitoriana que está passando por um surto de cólera. Como se essa desgraça não fosse o bastante, ainda há boatos de que aquela terra foi amaldiçoada por um grupo de ciganos romani, que foi massacrado por um grupo de mercenários contratados pela elite daquele povoado para retomar um pedaço de terra que eles reclamaram para si. Aliás, o momento da tomada de decisão desse massacre é bem interessante porque nós somos introduzidos ao personagem do Alistair Petrie, que é o Seamus Laurent, que o filme não esclarece muito bem exatamente qual é a profissão dele, mas fica ali subentendido que ele é um latifundiário. Eu gosto de como esse filme vai direto ao ponto, sem muita enrolação. Então nessa cena a gente vê ali um clima de dúvida pairando sobre todos os presentes, né? Porque eles ficam se perguntando se aquela é a decisão certa a ser tomada, porque eles tentaram de todas as maneiras uma abordagem pacífica para retomar aquela terra, né? Chegando inclusive a oferecer dinheiro para os ciganos. Ao mesmo tempo existe uma confirmação de que de fato aquele pedaço de terra pertenceu àquele povo cigano romani, mas só que 85 anos atrás, e não tem nenhuma documentação provando isso. Então fica uma situação meio tensa ali, porque eles não sabem exatamente o que fazer, e isso já prepara a gente para o que vai acontecer em seguida. E como nós sentimos uma tempestade se aproximando, também a líder dos ciganos sente a mesma coisa e manda um dos seus homens preparar a prata para a tempestade que se aproxima. Dito e feito, a desgraça não demora muito a acontecer e o grupo de mercenários chega arrebentando tudo no acampamento dos ciganos, destruindo e matando todo mundo ali, e inclusive transformando um deles em um espantalho vivo, cortando as mãos e os pés numa cena graficamente pesadíssima e bem explícita. É aí que a líder dos Romani roga uma praga ali naquela terra, nas palavras dela, envenenando seus sonhos até que vocês invoquem o ser das sombras. Um tempo depois desse massacre, um grupo de crianças e pré-adolescentes vai até o local aonde está o espantalho e descobre ali a prata que foi preparada pelos ciganos, enterrada debaixo dele. A partir daí, a gente vai se deparar com muitas mortes brutais e o pânico generalizado se instaurando ali naquele vilarejo conforme a situação vai se agravando. A situação fica ainda pior quando o filho do Seamus, o Edward, interpretado aqui pelo Max McIntosh, desaparece no meio dessa confusão, e aí se inicia uma busca desesperada pelo menino e o terror começa de fato. É aí que nós somos introduzidos ao personagem do Boyd Holbrook, o John McBride, um patologista que integrou as forças armadas francesas e que começa a associar, né, os estranhos padrões ali dos assassinatos com os que aconteceram em Gévaudan. Gévaudan era um vilarejo que ficava localizado na região centro-sul da França, que sofreu uma onda de ataques violentos que ocasionaram 300 mortes de pessoas entre 1764 e 1767. Os relatos das pessoas da época descrevem a criatura que cometia esses ataques como uma enorme besta. Tem relatos da imprensa da época também que detalhavam que a criatura arrancava a cabeça das suas vítimas para beber todo o sangue do corpo delas, deixando nada além de uma pilha de ossos para trás. Esse evento ficaria conhecido mais tarde como a Lenda da Besta de Gévaudan, que muitos associam como sendo o mito fundador do
do lobisomem. Tá certo, o caso da besta de Gévaudan acontece uns 150 anos antes do ano em que o filme se passa, então alguns poderiam apontar que é meio que uma imprecisão histórica, mas eu acho que é mais uma licença poética do diretor, até porque o próprio diretor já assumiu que a lenda da besta de Gévaudan inspirou ele a fazer esse filme. Esse filme tem uma atmosfera absurda, na minha opinião, porque ele engloba aqui vários ingredientes do horror gótico do mais alto padrão, mesmo para um filme independente. Temos aqui um vilarejo completamente tomado pela desilusão da epidemia de cólera, um clima frio, deprimente, neblina para tudo que é lado e uma sensação crescente de insegurança conforme os avistamentos e testemunhos da suposta criatura que cometeu essas atrocidades fica mais frequente. A fotografia do próprio diretor Sean Ellis aqui traz uma textura de livro antigo, então é como se você estivesse vendo um conto, né, sobre o horror de estar sendo caçado por uma criatura selvagem em um ambiente completamente inóspito. Eu acho que o que engrandece ainda mais a experiência visual desse filme é o fato dele ter sido gravado em filme de celuloide de 35mm, né, então você tem aqui bastante trabalho com iluminação natural, né, bastante textura para imagem de fato, né, uma imagem bem suja, vamos colocar assim, uma imagem bem carregada de elementos visuais, né. Eu acho que se tivesse sido gravado com câmeras digitais, talvez não ficasse a mesma coisa, né, talvez a experiência fosse diferente, porque gravação em câmera digital tende a ter a imagem mais limpa, né, e aqui as cores são desbotadas, sujas, velhas, né, remetentes àquela época mesmo, parte integral, eu diria, né, daquela época em que o filme se passa. É uma obra de arte analógica, visualmente falando. As atuações aqui também estão ótimas, eu gosto muito do Boyd Holbrook, eu gosto do personagem dele, ele não é só um mero patologista que tava ali de passagem quando a merda bateu no ventilador, ele tem as motivações pessoais dele pra caçar aquela criatura, né, e por mais que às vezes elas possam soar um pouco clichê, eu acho que elas são bem trabalhadas aqui nesse filme, né, pra essa história em específico, eu acho que elas são bem desenvolvidas. A Kelly Reilly também aqui tá muito bem no papel, ela interpreta a esposa do Seamus, né, a Isabel Laurent, que expressa muito bem o desespero de uma mãe em busca do seu filho desaparecido, ao mesmo tempo que ela precisa lidar com a sua filha mais velha, a Charlotte, que é aqui interpretada pela Amelia Crouch, que tá muito bem no papel também, apesar dela ter menos tempo de tela que todo mundo, mas tá operante. O Alistair Petrie eu acho que é o que tem a melhor interpretação aqui. O Seamus Laurent é o típico personagem que acredita que tudo que ele faz é pelo bem da família dele, mesmo que isso custe a vida de outras pessoas, mesmo que sejam ações questionáveis, então ele é o personagem com mais camadas, eu diria. O CGI da criatura aqui também é muito bem feito, eles conseguem integrar bem a computação gráfica com os efeitos práticos. Assim, dá pra saber quando é um bonecão de silicone, mas só se você tiver um olho muito bom e tiver procurando pelo em ovo, por assim dizer, porque se você tá investido ali na história, você não vai perceber, as coisas vão andar em harmonia, o filme vai fluir bem. Eu acredito que nessa parte gráfica e de efeitos práticos, eles acertaram muito. É um filme cheio de gore, né, tem muito sangue, tem algumas raízes aqui que são de computação gráfica, mas integram bem, né, o visual do filme. Então assim, tudo funciona muito bem em termos visuais. O design de som aqui também tá bem competente, ele casa muito bem com a trilha sonora do Robin Foster, que não é uma trilha sonora marcante, mas eu acredito que ela dá o tom sombrio, né, para aquele universo. Então ela casa muito bem com aquela história e integra muito bem, né, tudo que está acontecendo ali, te ambienta muito bem. Eu acho uma trilha bem competente. Lembrando que essa pérola está disponível no Google Play Filmes, no YouTube, na Apple TV e na Amazon Prime Video, se você quiser dar uma chance. É uma ótima opção de filme de terror de lobisomem, se você estiver procurando algo que dá uma repaginada na criatura, ao mesmo tempo que respeita as origens dele, né, as origens mitológicas do lobisomem. E é claro que ele também tem uma ótima história com personagens muito interessantes.